Olá a todos, esse é o Festival Parada Fotográfica e hoje estamos aqui com a Flávia Viana, que vai trazer um pouco sobre o seu conhecimento de fotografia de celular para poder, né, melhorar a fotografia de quem não tem uma câmera profissional, né? Porque a gente pode fazer uma boa foto sem ter o melhor equipamento, né? Ah, meu nome é Evelyn Costa, sou professora de fotografia também. Trabalhamos juntas, né, Flávia, por muitos anos. Sim, sim. E mais uma vez aqui estabelecendo essa parceria tão gostosa e gratificante. Bom, vou deixar com você. Oi, gente, muito obrigada, Evelyn. Essas palavras são muito inspiradoras, tá? Eu adoro a nossa parceria, o nosso trabalho. Então, enfim, estou aqui para falar um pouquinho sobre câmera e celular, né? Como fotografar do celular de maneira é, mais proveitosa. Como é que a gente pode tirar proveito dessa ferramenta? Primeira coisa que eu gostaria de lembrar é que quem faz a foto é o fotógrafo e não a câmera. Então, a câmera ela é uma ferramenta muito importante que a gente pode fazer uso da melhor maneira possível. E o celular tem uma câmera, então a gente pode fazer uso dele de maneira espetacular. Inclusive, hoje, essa é a nova trend, né? Digamos assim. Aham. Então, é, eu poderia começar dizendo que o celular, ele hoje oferece várias ferramentas que são bem similares a uma câmera profissional. Então, todo conhecimento que a gente pode adquirir numa câmera profissional vai ser aplicado para a câmera de celular e o inverso também. Porque o principal do conhecimento é a composição, como você escolhe fotografar o seu elemento, ou a pessoa, ou a situação, e como você se posiciona frente a ele, tá? O celular, óbvio, tem algumas coisas que a gente poderia, que são conhecimentos que agregam na utilização desse equipamento, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, eu acho que vale a pena passar de maneira rápida, assim, sobre a composição. A composição, ele é o primeiro lugar do fotógrafo. Depois de você pensar o que você quer fotografar, você vai olhar a situação e vai entender como se posicionar frente àquela situação, tá? E existem algumas maneiras, né? Normalmente, uma questão que a gente sempre encontra é quando aquele elemento ali que a gente escolhe fotografar não necessariamente ganha o destaque que a gente gostaria de dar. A gente mostra uma foto para alguém e a pessoa entende ou observa ou lê um outro elemento que a gente nem estava pensando em mostrar de fato, mas que está ali na imagem. Então, ele também é um elemento da foto que precisa ser observado. Então, a primeira coisa é posicionar a sua câmera e olhar todo o enquadramento, tudo que aparece daqui, aqui, aqui, aqui. Olhar tudo. E ver o que você gostaria de manter e o que você não gostaria, o que está chamando a atenção para fora do elemento que você gostaria de evidenciar nesse caso, né? É, Tendo isso em vista, a gente pode usar algumas técnicas que são comuns a todos os tipos de equipamento, tá? Primeiro, regra dos terços. Na câmera de celular, a gente tem normalmente esse tipo de ferramenta, mas de qualquer maneira, ela é só um guia. Você consegue fazer também a partir com linhas imaginárias, né? O que é a regra de terços? São quatro linhas que dividem a imagem, fazendo 9 quadrados iguais. Nesses quadrados, você consegue posicionar o seu elemento de maneira harmoniosa. É uma maneira de conseguir mais atenção. A interseção dessas linhas, né, uma linha aqui, outra aqui, assim e assim. A interseção delas é que são os pontos de maior interesse, né? Isso, cientificamente falando, o nosso olho puxa exatamente para esses pontos. Quando eu quero criar dinamismo na imagem,
eu posiciono descentralizado o meu elemento. Então, se eu estou fazendo uma foto, eu vou fazer aqui assim, ó. Se eu puxo para cá, eu botei o meu rosto na interseção de uma linha, de duas linhas. Essa imagem vai dar mais dinamismo e vai dar mais interesse. Se eu quero deixar fixo o meu elemento, se eu quero que a pessoa só olhe para aquilo, eu coloco ela bem no centro. E sempre tomando cuidado com os outros elementos que vão compor essa imagem. E aí eu escolho se eu mantenho ou não. E por isso que é importante ficar sempre de olho em todo o enquadramento, para não sair algo que você não gostaria que saísse ou que vai chamar a atenção ao invés do teu objetivo. Eu chamaria atenção para essas duas coisas. Olha eu, né? Usando o celular para conseguir trazer uma imagem um pouco melhor aqui para nossa aula. Então, assim, continuando, né? Além desse aspecto da composição, que é a regra dos terços, você pode usar ela de várias maneiras, né? A regra do terço, inclusive, você pode é, reservar 2 terços para cima para o céu, por exemplo, e o resto para um outro elemento que está aparecendo, ou ao contrário, você pode usar como um guia para sua composição. Então, ele é bem legal. Vários celulares têm essa ferramenta, é só uma questão de explorar o equipamento. Uma coisa muito importante, independente do equipamento que você estiver usando, é explorar ele. Olhar todas as ferramentas, ver o que tem, o que não tem, e o que você pode usar aliado ao seu trabalho, né, ao momento que você está fazendo a foto ali. Alguns celulares a gente vai ter também o ISO, que o ISO ele é super importante. Ele tem 2 funções, o ISO, né, que a gente pode dizer. Primeiro é uma questão estética, que a gente pode usar quando a gente quer ter uma foto com mais ruído, né, com mais informação de digitalização, digamos assim, que vai dar aqueles pixels, a gente pode usar de maneira estética, mas ele também é usado para situações em que você tem uma situação de luz pouco favorável. Então, quando você tem pouca luz, você aumenta o seu ISO, né? Quanto maior o número do ISO, mais sensível a sua câmera vai estar à luz. Então, ela vai captar melhor a luz, tá? Há de se ter cuidado de utilizar o ISO, principalmente no celular, porque ele puxa muito e pode cair também a qualidade da imagem. Isso também pode acontecer. Mas se é o teu interesse estético, se joga, que é exatamente por aí também que ele pode ser usado. Outra coisa que é legal de olhar é o balanço de branco, porque o balanço de branco ele vai trazer também uma qualidade na sua imagem, né? A gente nunca quer ou quer também, isso aí também é uma questão estética, eu gosto sempre de pontuar isso, né? Nada que a gente faz na fotografia é errado. Quando você pensa de maneira crítica, quando você tem certeza do que você quer fazer, você pode fazer qualquer coisa. O lance é você saber se você fez aquele resultado porque você quis ou porque simplesmente você não sabe como chegou ali. Por isso que a gente precisa olhar todas as funções e explorar bastante o equipamento para a gente ter noção do que a gente está fazendo no sentido de, eu quero sim que a minha foto tenha ruído, eu quero que a minha foto seja azul, eu quero que ela seja. Então, vai e faz. Mas se a tua intenção não é utilizar como uma ferramenta estética, então é legal você também saber ajustar de maneira correta. Tem algumas funções que já diz para o tipo de luz que a gente está usando, né? Se é fluorescente, se é incandescente, se é luz do sol, se é sombra, se é nublado, tem todas essas funções. E cada uma vai fazer um equilíbrio de cor diferente. Então é importante estar ligado nesse lance. Ele não é muito complicado, principalmente no celular, hoje em dia no digital, a gente consegue ver na hora qual que vai ser o resultado. Então o lance é achar essa ferramenta e explorar ela, colocar
na luz do sol, colocar no tipo de luz que você está usando. Aqui, por exemplo, eu estou usando uma luz fluorescente. Então, eu vou lá e boto para a luz fluorescente. E aí ela naturalmente, automaticamente vai ajustar para o tipo de luz que eu estou usando e deixar uma coloração mais natural, né? Que normalmente esse é o objetivo do balanço de branco, é trazer as cores reais para aquela situação de luz, porque cada luz vai incidir uma cor diferente na imagem. E às vezes, se você está usando estou usando aqui uma luz fluorescente, mas aí no meu balanço de branco está a luz do sol, provavelmente não vai fazer o balanço correto, e aí eu vou ter uma luz, uma cor alterada na minha imagem. Se essa é a minha intenção, legal. Se não for, aí configura uma espécie de erro, né? Que é bem importante da gente estar sempre ligado e conseguir equalizar isso antes de chegar no momento de edição, né? A edição é uma ferramenta que a gente faz auxiliadora, né? Ela não pode, a gente não pode ficar refém do processo de edição da imagem. Você pode fazer à vontade, como eu disse, nada é um erro, mas é sempre importante a gente ter consciência do que a gente está fazendo enquanto está fotografando, porque aí a gente tem um controle total das coisas que estão acontecendo na imagem, tá? Uma outra coisa importante, como segurar a câmera do celular. O celular, na verdade, assim, a gente pode utilizar e segurar como a gente bem entende. Mas, para você ter um bom enquadramento de maneira geral, normalmente a gente utiliza ela deitada, mas a gente pode usar ela em pé se a gente quiser fazer um retrato também, tá? O ângulo de cima para baixo, né? Esse ângulo que você faz assim, você precisa entender que o que tiver mais perto da câmera vai ficar grande. Então, se eu estou usando assim, eu vou ter uma. Minha cabeça vai ficar imensa, meu corpo vai diminuir muito. E isso você perde a proporcionalidade do que você está fotografando, tá? Então, cada ângulo que você bota a sua câmera vai ter uma proporcionalidade diferente. Normalmente, muito comum a gente ver hoje as pessoas fotografando mais de baixo, né? Mais de baixo, que aí pegando mais o pé da pessoa, né? Como um primeiro plano, porque isso que alonga a pessoa. Então as pessoas têm usado muito isso. Mas o ideal é você entender exatamente o que você quer destacar, tá? E utilizar de maneira que você não fique prejudicado no sentido da proporcionalidade. É sempre bom tentar manter a proporcionalidade. Se você põe de cima para baixo, como eu falei, normalmente você diminui a pessoa fica pequena, a pessoa fica muito desproporcional mesmo, no sentido de fica com pouca. Fica parecendo que está esmirrado, né? Então, o lance é ou fotografar da altura do corpo, o celular é sempre bom manter uma distância, tá? Para você, principalmente quando você quer pegar o corpo todo, você mantém uma distância e de um ângulo um pouco mais baixo para você pegar um plano mais amplo. Se você quer fotografar mais de perto, aí o celular com o zoom fica um pouco mais complicado. E se você aproxima muito, que a câmera do celular ela é muito aberta. Então, esse tipo de lente que o celular oferece para gente, ela normalmente distorce, né? Ela distorce todas as laterais, tudo para cima, para baixo. Aqui fica a proporcionalidade muda muito. Então, você pode não ter um resultado muito interessante. É muito comum a pessoa olhar no espelho, se achar linda, maravilhosa, pegar a câmera, botar mais ou menos no mesmo enquadramento e se achar horrorosa. Porque a lente da câmera não favorece para uma imagem muito perto, tá? Normalmente a pessoa fica com um rosto muito deformado, tanto angulado para baixo como para cima. Eu acho que dá até para ver um pouquinho aqui no meu caso, que eu estou usando a câmera muito perto, né? Mas aqui o objetivo é outro. Então, é sempre bom ficar ligado nisso, tá? Quando você perceber, putz, mas não tá do jeito que eu queria, provavelmente você vai precisar chegar um pouco mais para trás, tá? E fazer o processo de corte depois. E isso a câmera do celular vai trazer esse tipo de limitação, tá? Embora hoje em dia a gente tenha
alguns adaptadores também, que dá para colocar de lente, que dá para botar na frente aqui da lente do celular, ou na parte de trás normalmente tem mais qualidade. Então, tudo ferramentas adicionais que você pode pensar se está a fim de investir ou não. Primeira dica que eu dou, caso o objetivo seja fotografar com o celular de maneira limpa, do jeito que ele tá, é você se afastar um pouco do que você está fotografando, tá? O câmera de celular favorece muito as fotos mais amplas, tá? Pegando de corpo todo, sempre importante. Outra coisa importante é como se posicionar frente à luz, né? No celular, tanto no celular como na câmera profissional, é preciso entender como você se posicionar em relação à luz que você tem no ambiente. Se você não tem uma luz adicional, você só tem o seu celular e a luz do dia, por exemplo, o legal é você se aproximar de uma janela, mas não ficar de costas para a janela, você ficar de frente para a janela, porque ela vai uniformizar melhor a luz que vai incidir em você. Se você fotografa de lado, a luz da janela pegando a sua lateral, se a janela está aqui, a luz está vindo aqui, é importante saber que ela vai evidenciar qualquer tipo de imperfeição que você tenha no rosto vai aparecer, porque uma luz lateral, ela pega, faz uma sombra do outro lado. Então, tudo que eu, por exemplo, aqui tenho marca de expressão, se eu tenho qualquer tipo de cicatriz, aqui é a minha cicatriz do meu piercing, tudo isso vai pegar muito forte. A luz lateral vai evidenciar bastante, botar uma sombra. A luz da frente, e normalmente numa janela. Por que numa janela? Porque ela normalmente é uma luz mais suavizada. Então, ela não vai fazer uma marcação forte de sombra. Então, você vai ter uma luz mais uniforme. Então, vai te garantir um melhor resultado, tá? Sempre também mantendo um pouco mais afastada a câmera do seu rosto, porque ela traz mais benefícios no sentido da angulação da lente, como a gente já falou antes, tá? Então, vou fazer uma selfie, quero fazer uma selfie bafo. Ok, você vai para frente de uma janela fechada, sem cortina, tá? Mas a janela fechada para não incidir uma luz direta do sol. Por quê? A janela naturalmente vai te gerar um filtro de luz. Então ela vai espalhar a luz para você e vai deixar uma luz suave. Então você consegue fazer uma foto uniforme no seu corpo, tá? E sem, a não ser que, óbvio, você queira fazer uma opção mais artística, não está se incomodando com essa história de imperfeições, perfeito, você bota uma luz lateral, não tem problema nenhum, tá? Mas fique sabendo que esses são os resultados. Se você fotografa de costas para a janela, você vai ter um contraluz, então o seu rosto vai ficar escuro, tá? Também é tranquilo, mas você precisa entender que o que vai chamar a atenção mesmo é o que está lá atrás, tá? Porque ele que vai estar iluminado, você vai estar sem iluminação adequada para as pessoas conseguirem te ver. Então, se o teu objetivo é utilizar a foto para fazer uma imagem de uma pessoa ou para fazer uma imagem de si mesmo, pense sempre de ficar de frente ou meio lateral, assim, para a luz da janela, dependendo do teu objetivo. Tá? Então é importante você pensar nisso, é importante pensar como que a luz vai incidir no seu corpo, vai incidir no objeto que você está fotografando e qual o resultado que você vai ter disso. Óbvio, a gente sempre tenta evitar o flash da câmera, tá? De celular principalmente, porque o flash de celular, ele é muito forte, muito frontal, a gente vai dizer que é uma luz dura, né? Que é uma luz que vai dar muita sombra, que a gente chama que chapa a pessoa, né? Então não dá profundidade. Normalmente o fundo fica escuro, porque ele só consegue ver mesmo a luz que chega no que tiver mais na frente da câmera. Então, a gente sempre tenta evitar o flash, porque o flash nunca ou quase nunca traz um efeito interessante, a não ser de novo, novamente, que seja o teu objetivo. Mas é importante, por isso que é importante
explorar o teu equipamento. Faz uma foto com flash, faz uma foto sem flash. Você vai ver uma diferença grande, bem grande. Então, você precisa entender qual o resultado que você está esperando daquela imagem. Tá? Se você espera uma luz uniforme, fique sabendo que o flash não vai te trazer essa luz uniforme. Ela vai te trazer uma luz dura, uma luz bem azul, uma luz bem... Eu tomaria cuidado, tá? Outra coisa importante, eu acho aqui na, na questão da luz ainda. Se você estiver fotografando numa balada, se você estiver fotografando num lugar muito escuro, que o ISO não deu conta de te trazer um pouco mais de iluminação, então você pode sim pedir a ajuda de uma pessoa com uma lanterna, por exemplo. Que a lanterna você consegue controlar melhor onde que ela incide, como que ela vai incidir, a direção que ela incide também. Você pode controlar. Pede uma lanterna ou do celular de uma amiga, ou se você tiver uma lanterna mesmo, também serve. A criatividade para fotografar com o celular é sempre muito bem-vinda, tá? Então, qualquer ferramenta que você tiver à mão é o suficiente para a gente conseguir fazer já trazer um resultado diferenciado. O celular sempre vai ter essa questão de captar a luz, né? Então, de noite, principalmente. De dia, você não vai ter esse tipo de problema, porque ele lê bem, tá? Então, sempre de preferência, sempre que possível, você utilizar, fazer o uso, explorar bastante a luz do dia, tá? Sempre tomando cuidado onde está a luz e como que ela está incidindo em você, tá? E usa sempre o teu enquadramento para você ter a noção disso. O digital traz isso como um aliado muito grande. Você olha e sabe exatamente o que está acontecendo. E aí não se furte em explorar bastante. Tá? Eu estou olhando aqui, eu posso botar uma lanterna que vai incidir assim, que vai incidir de várias maneiras, né? Provavelmente vai entrar aí um videozinho explicando, mas ela pode incidir de vários lugares. Como eu falei, se você botar do lado de trás, você vai ficar escuro. E aí provavelmente o teu cabelo que vai ficar iluminado. Se você pode fotografar de trás, pegando aqui a luz, incidindo aqui, também é interessante. Mas você pode o mais importante é não botar tão de frente. Porque eu botar muito de frente vai acabar tendo um pouco do resultado do flash, que a questão do flash é justamente isso, que ele vem de frente, né? Então ele traz um resultado muito duro para a imagem. De novo, se for o resultado que você busca, manda ver. Se não, explora outros lugares que você vai colocar a lente, que você vai colocar a luz, desculpa. Ou você coloca a luz vindo dessa direção ou dessa direção, sempre mais angulado, digamos assim, é o que a gente chama, né? Mais angulado, ou da lateral, ou semilateral, né? Não muito de frente, sempre dá um resultado bem mais interessante. E também sempre cuidando do afastamento. Quando você estiver fotografando e resolver utilizar uma lanterna, vê o afastamento, chega mais próximo à lanterna, afasta para ver, para explorar como que aquela luz vai incidir no que você quer fotografar. E fotografa, que isso é o mais importante, é você explorar o equipamento e não se sentir limitado porque você só tem o celular. O celular é um grande aliado. Existem festivais de fotografia de celular, existem muitas coisas que você pode fazer usando só o celular. Então, mas o meu celular tem poucas ferramentas. Não tem o ISO que você falou, não tem o balanço de branco, não tem essa regra dos terços que você disse. Existem, eu te digo, existem aplicativos que auxiliam justamente nessa questão. Então, eu posso indicar aqui o Câmera FV5. Ele vai simular uma câmera fotográfica. Então, você vai ter o ISO, vai ter o obturador, vai ter a íris, você vai ter balanço de branco, e ali você pode mexer e explorar. Vai ser como se você estivesse utilizando um celular com várias ferramentas ou uma câmera fotográfica. Simula
como se fosse uma câmera fotográfica. Inclusive, é um ótimo aplicativo até para poder treinar as ferramentas de uma câmera que tem mais recursos, que é mais complexa de mexer, que tem, enfim, muitas ferramentas que de cara você não vai entender, mas que com o uso e com a experiência de explorar o equipamento, olha aí, exatamente, ele vai ter aí, ó, o ISO, vai ter o obturador, vai ter vai ter outras ferramentas interessantes, mas vai ter foco, vai ter o WB, que é o balanço de branco, WB é de white balance, que em português é balanço de branco. É a mesma coisa. Então, é, explora, busca essa ferramenta que você vai conseguir um conhecimento um pouco melhor do que significa cada coisa. E vai mudando. Vou mudar para o white balance na luz do sol. Eu estou fotografando na luz fluorescente, mas eu vou botar na luz do sol para ver como é que fica. E você vai ver que vai ficar muito diferente. A cor da imagem vai mudar bastante, sem problemas. Mas para a gente ter uma equalização, você precisa buscar o tipo de luz que você está usando e colocar na câmera o mesmo tipo de luz. Existem outras ferramentas que você pode usar com esse aplicativo, com aplicativos similares. Eu estou dando esse como exemplo, porque é um aplicativo livre, mas vocês podem utilizar qualquer outro, tá? E tem vários no mercado com essas qualidades, né? Com essas possibilidades. E para editar a foto, depois que você fez a foto, nesse aplicativo você vai ter o básico. Mas eu indico o GIMP, que se escreve GIMP, que ele é um ótimo programa de edição de imagem livre. Você não paga nada, ele simula umas ferramentas muito parecidas com o do Photoshop e quebra um super galho. Se você não tem para computador, tem para celular, então tem como utilizar e fazer uma edição super interessante. O que você pode ajeitar a cor da sua imagem, você pode ajustar o balanço de branco, você pode ajustar o foco, você pode ajustar o enquadramento. Ah, fiz uma foto aqui que eu achei muito legal, mas fiz correndo e não percebi que saiu um pé de não sei o que eu não queria que saísse. Ok, você vai e faz o recorte para valorizar a sua foto, a sua imagem, tá? Eu acho que de fotografia de celular, você vai ter muito de fotografia de câmera profissional. E de câmera profissional, você vai ter muito de câmera de celular. É muito parecido, é só entender as ferramentas que você tem em mãos, tá? Sempre prestando atenção. O tipo de lente que a gente está usando, porque uma câmera profissional você consegue mudar a lente. No celular você também consegue mudar a lente, é só você botar um adaptador. Mas se você não tem a possibilidade, é só você ficar de olho. Ó, você mesmo, é o seu próprio zoom. Você tem a possibilidade de explorar as possibilidades de enquadramento. Então, essa é a minha dica de hoje. Eu espero que tenha ajudado muito vocês, tá? E qualquer dúvida, a gente está aqui para poder fazer a sua foto de celular ficar cada vez melhor.